Oi, Edi, pede pra entrar na live. Não. Ah, agora eu te Agora escuto. deu certo. Toda vez é esse samba pra gente conseguir conectar. Você tá me ouvindo? Ah, isso, olha, eu vou te falar que é uma coisa assim, a pessoa fala de amor e tenta se organizar, peraí, que também, agora sim, agora sim, agora sim. Ok, A ok, galera ok. pode dar o feedback aí pra gente, se tá ouvindo, se tá vendo a gente, por favor. É porque mais cedo eu tive um apagão no meu computador. Eu assim, ah, não é possível, gente. Tipo assim, a internet tá ok, tá tudo ok, como é que dá uns apagões? É, a Acho que é internet muita aqui à noite ela energia. não é muito boa. A outra live que eu fui fazer também não tava legal. A gente demorou um pouquinho para ajustar, mas conseguimos. Então, pois é, eu te escuto um pouco picotando. Eu não sei como é que você me escuta. Tô te ouvindo bem. Tá. Mas tá tudo bem, quem vai falar mesmo mais é você, então tá tranquilo. Deixa eu só me ajeitar aqui, que aí Isso. Enquanto isso, vamos agora vendo a sim é galera melhor. chegar. É sempre isso, Sim. né? Até a gente ajustar a energia, conseguir conectar a internet, as pessoas chegarem, vai levando um tempinho. Eu cheguei bem corrida também, só tive tempo de tomar banho e me arrumar rapidinho. Não consegui nem colocar uma musiquinha no fundo, preparar a energia do Cara, e ambiente. eu acabei uma leitura, tipo assim, tem 10 minutos, sabe? Aí você sabe, tem gatos, os gatos começam quando você vê e fala, caraca! Deu a hora. Não Deu, então vamos gostaria, lá. não gosto muito dessa correria da Matrix, mas às vezes a gente tá dentro dela, né? Fazer o quê? Pois é, pois é. Gratidão pelo convite, bom a gente se encontrar. E não é para falar de yoga, né? É para falar de Não é astrologia. falar de yoga. É, deixa eu falar um pouquinho aqui antes. Só quero apresentar. O pessoal que me segue já sabem de mim, mas, gente, ela vai falar sobre ela mesma. Mas a Edi é uma bruxa que eu tive o prazer de reencontrar nessa existência lá no Rio de Janeiro, no tempo que eu estive lá. Ela me trouxe vários ensinamentos a respeito do yoga, astrologia, tarô. Ela é minha astróloga, minha taróloga, foi minha professora de yoga. Essa mulher, ela faz de tudo um pouco. E como eu estou aqui com esse propósito de trazer várias lives com conteúdos diferentes, sobre autoconhecimento, coisas que possam agregar realmente a gente, e aí eu não poderia deixar de trazer a Edi aqui para vocês conhecerem. Semana retrasada, eu acho, semana passada, a gente falou um pouquinho sobre Tantra, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre astrologia, e de forma que ela possa nos trazer uma orientação assim nas questões quando você quer analisar aquela compatibilidade sua com o crush, não é só o signo solar que faz diferença, por exemplo, quando eu sou escorpiana, eu tenho o meu oposto complementar que é touro. Não quer dizer que só touro é alguém que dê certo para mim, e não quer dizer que são só os signos solares que devem ser combinados. Existem outros aspectos que podem ser analisados diante aí de um casal, e a Edi vai explicar um pouquinho disso pra gente. Então, antes, Edi, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, para que a gente pudesse adentrar o conteúdo que a gente veio trazer para as pessoas aqui. E aí, quem tiver pergunta, pode ir mandando, tá, gente? Eu vou colocar a caixinha de pergunta aqui disponível e aí depois, Olha no a final da Mônica. live, a gente vai colocando aqui para vocês as respostas, tá bom? Pode ir lá, Edi, manda ver. A Carla me chama de Edi, porque Edi é para os íntimos, galera. Porque assim, Por que que é Ed? Porque Ed é muito mais com a pessoa que eu me tornei. Eu fui morar no exterior e o meu nome traduzido do inglês ficaria como nome de homem. Então, eu sou uma pessoa que estou no corpo feminino e não me identifiquei com aquele nome sendo homem. Fui atleta de saltos ornamentais, entre outros esportes, e tormenta elétrica, vivo nessa energia, living on the edge. Então, pego o sobrenome Pegorete com Ed Pegorete, ficou. Por muito tempo eu ficava nessa dicotomia, tipo assim, o pessoal brasileiro me conhece como Edi, o pessoal gringo me conhece como Ed, até que eu me tornei locutora e o Ed é muito mais aberto, é a minha energia com essa lua. Sou nascida em Leão, a lua tá cheia em Leão, vai pegar cravada, então adotei o Ed.
claro, e dia só para os íntimos. E aí, nisso, como que esse universo surgiu da minha vida? Eu sou daquela época onde não existia internet, onde o material estrangeiro era muito restrito, então eu dependia do meu amigo jornaleiro para me informar de quando que os almanaques iam ser lançados. Então eu passava toda semana, e aí, chegou alguma coisa nova? E fuçava os almanaques de astrologia, de assuntos esotéricos como um todo. A astrologia me cativou logo de início, eu comecei a estudar com uns 10, 11 anos, e isso me levou para o universo da mitologia, que me levou para o universo do tarô, só que foi muito mais fácil eu começar a ler tarô para as pessoas, primeiro para os amigos e amigas mais íntimas, e depois incrementar isso enquanto eu morei fora, do que astrologia. Porque eu queria fazer uma escola de astrologia, um curso, e não vai fazer, não pode fazer, darará. E só depois de muito tempo é que eu fui conhecendo as pessoas que me deram como se fossem aulas particulares, e faz um curso aqui, outro ali, um workshop, bota a cara a tapa, começa a fazer só para os amigos como um presente, porque não era a minha profissão principal, era sempre segundo, terceiro, quarto plano, até que depois de uma viagem para a Índia em 2018, muita coisa na minha vida mudou, eu me questionei exatamente o que eu estava fazendo aqui nesse mundo, nesse universo, qual era a minha função. De lá eu comecei a me aprofundar mais ainda, muitas curas, passei um ano em São Paulo, de realmente, muito estudo, para me encarar minhas sombras, me transformar, e nessas eu resgatei a astrologia que estava lá no meu nariz, e eu não tinha nunca olhado realmente para ela, no sentido, ó, isso é um resgate kármico e é para ser colocado em prática. Bem, vem a pandemia e foi exatamente esses conhecimentos que eu trouxe, e de alguma forma estou realizando o que eu queria fazer desde que eu era pequena, e por algum ensinamento do universo, né? Para, Zubu, você faz diversas... Para, Zubu, não repara os gatos pulando na mesa, destruindo tudo. Você termina fazendo o que você queria, mas teve os aprendizados e a caminhada até chegar ao ponto. Então, vamos lá. Todos nós somos únicos. Ah, mas e quem é gêmeo? Quem é gêmeo pode ter até um mapa igual. Diferença de 3 minutos de nascimento, 5 minutos de nascimento, uma ou outra coisa vai mudar, mas existem tantas possibilidades que você enxerga ao interpretar o mapa natal, que é a bússola que a gente carrega para transitar nessa existência, que, de fato, não dá para dizer que fulano é igual a Beltrano. Claro que temos uma coleção de qualidades e de coisas positivas e coisas negativas em nós, que trabalhamos através dos signos que estão conectados aos planetas, pois os planetas regem os signos, e como que eles dialogam naquele espaço que é a roda zodiacal. Eu trabalho com astrologia moderna, então também tem diferenças das astrologias? Tem astrologia tradicional, que só trabalha com os planetas até Saturno. Existe a astrologia védica, e quem pratica yoga sabe que a astrologia védica, Jyotish, que quer dizer luz das estrelas, junta o conhecimento do yoga com o Ayurveda, e através de um mapa você trabalha com as constelações. É uma astrologia para lá de 5.000 anos. Eu comecei a engatinhar nessa astrologia e pausei os estudos. Não sei se eu volto, quando eu volto, está no ar. Mas estou trabalhando com essas ferramentas que consideram esses planetas mais longínquos externos, Urano, Netuno e Plutão, na interpretação dos mapas. Eu também agrego os asteroides. Você tem Quiron, que na mitologia foi aquele centauro que recebeu uma flechada envenenada e era imortal e não queria ficar com aquela dor e pediu para morrer. Tem as asteroides femininas, Palas Atena, que tudo é mitologia. A mitologia está sempre permeando a astrologia e o tarô, que ela nasceu da cabeça de Zeus, sem a figura feminina, irmã de Apolo, e ela anulou a feminilidade dela, mas ela luta pela sabedoria e pela justiça. Tem séries que têm a ver com o mito de Ceres e Deméter, Perséfone, e a nutrição, a agricultura. Tem Vesta, que é a deusa do lar,
que cuida do fogo da casa, que é muito arquétipo da mãe. Tem Juno, que é a deusa do casamento, que é casada com o próprio Zeus, e tem toda aquela história do casamento. Então, mas por que ela está falando dos asteroides? Porque num mapa, para você entender o amor, você vai olhar não apenas o seu sol e a consciência que você trouxe, como também qual que é o meu ascendente, como que o outro me enxerga, e como que é a minha constituição física, o que salta aos olhos quando a pessoa me vê pela primeira vez. Tem a lua, que é o emocional, como que eu traduzo as minhas emoções. E se você está num corpo feminino, você tem esse arquétipo mais presente, como que eu enxergo a lua num mapa masculino, como que é aquela mãe, como que ele enxerga aquela mulher. Aí você tem os amantes cósmicos que vão se encontrar amanhã nos primeiros encontros, junto com os nodos lunares, junto com a lua cheia, que é Vênus e Marte. Então, Vênus, deusa da beleza, que traz essa forma, como que essa minha parte feminina em mim, lembrando que nós temos vários tipos de relacionamentos hoje em dia, heterossexuais, homossexuais, e cada um de nós carregamos nossa parte feminina, nossa parte masculina. E sim, isso também pode ser identificado no mapa, se a pessoa se dá bem com isso, se não dá bem, se tem conflito, se não tem. E aí a parte feminina nossa, que é a Vênus, com a nossa parte masculina, se conversam. Então isso você também vai casar, como é que esse feminino e masculino se conversam. De boas, não de boas. Você vai ter, num aspecto entre a pessoa A e uma pessoa B, tem relação com o Saturno, que é aquele que é o Senhor do Tempo, que traz os aprendizados. Tem o Urano, que é o inusitado, diferente. Tem como que está Lilith, que é a parte feminina, que é subversiva, que é ousada e que não tem medo de mostrar toda a sensualidade, tudo que ela pode na expressão do amor, na vivência do amor. Tem onde que eu vou ver também em questão, tipo assim, essa pessoa que eu tô junto, eu vou casar ou eu não vou casar? E aí, em que lugar do mapa que vai cair? Porque aí você tem casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Isso está espelhado. Eu usei umas cartinhas bem antigas que tinha para falar de cada casa. Aí, quando você fala o que é importante para o amor, basicamente, tá, gente? Porque também a gente não vai falar aqui durante 2 horas, né, Carla? Todo mundo tem o seu compromisso. Você tem a casa 5, a casa 5 é a casa de Leão, tá? A casa de Leão fala dessa autoestima, fala de romance, prazer, flerte, astrologia e amor. Claro que tem outros significados, é a casa da criatividade, dos filhos, mas aqui a gente fala do amor. Quais são os planetas que estão transitando sobre a minha casa 5? Se está rolando, se vai rolar um namoro, se não vai rolar um namoro. Aí você tem a casa 7, que sim, a casa 7, relacionamentos, parceria. Edi, deixa eu te interromper só um pouquinho. Tá. Tem muita gente leiga que não sabe o que é o mapa astral e como funciona, mas só para cortar para a galera entender, imaginem uma pizza dividida em 12 pedaços. Cada pedaço dessa pizza é uma casa. Cada casa diz respeito a uma área da sua vida. E aí ela está explicando. Ela falou sobre a casa 5 e agora ela está dizendo o que é a casa 7. Qual área da vida e o que ela quer dizer, o que ela representa ali. Continua. Sim, também porque eu estou falando e não estou vendo os comentários, que eu já vi que tem horas que o pessoal faz as perguntas. Pode falar que eu mando, que eu estou de olho aqui nas perguntas, se vai ter. Mas até agora ninguém mandou nada, não. Continua eu vou falando sobre a casa aqui, 7. Sim, estava na casa 7, aqui. Essa casa 7 são as parcerias de trabalho ou as parcerias de amor. Então, por exemplo, isso daqui, ó. Tá espelhado, certo, gente? Mas o bom é que essa casa dá para ajudar todo mundo. Aqui, normalmente, é o ascendente, certo? O que significa o signo ascendente? Quando você nasce, existe um signo apontando no céu, que dura 2 horas. Então, quando você nasce, tem um signo que está nascendo junto com você. Normalmente, isso daqui é 6 da manhã.
Aí você vai percorrer, tá? Até Esse é o chegar ascendente. aqui. Esse é o ascendente. Até chegar aqui, que isso forma uma cruz, certo? Imagina uma cruz. Meio do céu é meio-dia. Mas a nível de amor, você não vai considerar meio céu. A gente está falando de amor, então vamos direto para o amor. Aí quando você vem aqui, 6 horas da tarde, isso daqui é o descendente, a casa 7. Justamente o signo que se encontra aqui, num primeiro momento, este signo vai mostrar as qualidades do parceiro que você se sente atraído. Ah, mas eu não tenho planeta na minha casa 7. Significa que eu não vou casar? Não, não significa que você vai casar. Pode significar que para você os assuntos de relacionamento tá de boas. Você tem questões para resolver, de repente, com os planetas que estão na casa 2, que é grana. Um exemplo, tá? Aí você vem e cai aqui no fundo do céu, que é a casa 4. Então aqui está espelhada como se fosse a casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, casa 6, casa 7, casa 8, casa 9, casa 10, casa 11, casa 12. Cada uma dessas casas, elas fazem os opostos. Casa 1 é a casa de Áries, regido por Marte, o rei da guerra, deus da guerra. Fala do autoconhecimento, da autoimagem, o eu, o corpo. Casa 2 fala dos valores e das finanças, mas é o dinheiro que eu faço através dos meus esforços. O signo é touro, quem rege touro é Vênus. Casa 3 é uma casa do signo de Gêmeos, quem rege Gêmeos é Mercúrio. Aqui, viagens de curta distância, cursos rápidos, assuntos relacionados a irmão, primos, tios. Aqui a casa 4 é uma casa de Câncer, quem rege Câncer é a Lua, fala do ambiente doméstico, a minha intimidade. Você vai ver o amor, e aí você vai colocar o mapa da pessoa que você gosta aqui fora com o seu mapa, sempre começando pelo ascendente, ou o signo que toca o ascendente, e vai perguntar, essa pessoa se dá bem comigo entre 4 paredes, sim ou não? Aí você tem a tal casa que eu falei, a casa 5, que fala do romance. Essa casa do romance é uma casa do signo de Leão, e quem rege Leão é o Sol. Então aqui a gente vê os romances. A casa 6 é do signo de Virgem, quem rege o signo de Virgem também é o planeta Mercúrio, fala do nosso cotidiano, do dia a dia, da saúde, dos hábitos, enfim, além de outros assuntos. A casa 7 é uma casa de Libra, então se Áries é o signo que inicia o eu preciso de alguém para me relacionar, esse alguém é o outro, está no signo de Libra. Quem rege Libra é a própria Vênus, a deusa do amor. Aí você tem a casa 8, que é a casa de Escorpião. Quem rege Escorpião moderno é Plutão. É uma casa de crise, é uma casa do sexo, é uma casa de tabu. Então, uma pessoa que tem uma Lilith posicionada aqui na casa 8, olha, essa pessoa ela é muito voluptuosa. E ela vai querer alguém que supra essas necessidades mais, talvez para muitas pessoas, subversivas ou não. Aí vai depender da combinação. Casa 9, a casa de Sagitário, quem rege Sagitário é Júpiter, fala do estrangeiro, dos estudos avançados, leis, ética, religião, justiça. A casa 10, aqui tem o meio do céu, então é o sol do meio-dia que não deixa sombra nenhuma. É uma casa de Capricórnio, quem rege Capricórnio é Saturno, fala da carreira, dos status. E aí a gente tem o oposto, que é legal observar num mapa de relacionamento. Você tem a casa 4, 1, 2, 3, 4, a minha intimidade. Mas como é que eu sou no mundo externo? Como é que eu sou na vida pública? Eu vou casar com alguém que vai me trazer notoriedade? Casa 10. Eu vou casar com alguém que vai me deixar mais rica quando eu casar? Casa 8, porque é o dinheiro do outro. Então eu posso ficar rica quando eu casar, ou me associar com uma pessoa que vai me trazer muitos benefícios. Então eu vou herdar coisas positivas. Como também pode acontecer o contrário, você ser uma pessoa rica e quando você casar tem um planeta aqui que vai apontar que você vai perder uma grana. Se você casar com aquela pessoa, se você se juntar com aquela pessoa. Oi, Tina! Que bom te ver aqui! Aí a casa 11 é a casa de Aquário, dos amigos. Quem rege Aquário é Urano. E a casa 12 é a casa de Peixes. Quem rege Peixes é Netuno, é a casa do inconsciente coletivo. Na astrologia kármica, a gente aprende que as casas de água, casa 4, casa 8 e a casa 12, falam muito de situações
dentro do útero pré-uterinas, né? Ou então de assuntos realmente de outras vidas, para quem acredita em outras vidas. E aí, isso é o que aparece sem nada no mapa. Então, vamos ver se eu tenho um exemplo de mapa aqui para mostrar para as pessoas como é que fica um mapa. Espera aí, sai, Plutão. Plutão é um gato. Então, você tem um exemplo de um posicionamento, como que ficam os planetas e as conversas entre os planetas, certo? Isso está espelhado. Então, cada pessoa vai ter um lugar, um posicionamento diferente. Normalmente, esses traços vermelhos são desafios, que são as quadraturas ou oposições, e os aspectos em azul são os aspectos harmoniosos, trígonos e sextis. Você também tem aspecto, por exemplo, um quincúncio, onde é uma alavanca para você trabalhar elementos que não se conversam. Primeiro você encontra um obstáculo através da quadratura, e uma vez a quadratura superada, você encontra um sextil que é harmonioso, e aí você consegue entender como superar aquele desafio. É também traduzido como iode, o dedo de Deus, que ele aponta onde está o lugar para você fazer o salto quântico. Agora, o amor. A gente tem... A gente vai olhar, como eu falei, a Lua, né? Que é esse símbolo aqui. Então, como não tem gente, que o pessoal que está começando a saber de astrologia, para não deixar as coisas muito soltas, só uma demonstração rápida. Esse símbolo é o símbolo do Sol. Esse símbolo é o símbolo da Lua. Então, o Sol, a pessoa vai te conhecer com o Sol quando ela realmente estiver muito íntima de você, porque num primeiro momento ela vai te reconhecer pelo ascendente, ela vai olhar para você e ver em você o ascendente antes que ela conheça você de verdade através da sua consciência, da sua alma, que é o Sol. Aí tem a Lua que fala do lado emocional. Você tem Mercúrio, que é o planeta da comunicação. Então, se você tiver num relacionamento e os Mercúrios, o seu Mercúrio com o seu parceiro ou com a sua parceira não conversam, cara, vocês vão viver numa eterna... Você vai querer estar num relacionamento onde você está sempre numa eterna DR e a pessoa não te entende, de repente é uma perda de tempo. Então, vale a pena investigar isso? Claro que vale. Vai que você quer constituir uma família. Diálogo é imprescindível, né, numa relação. E sem diálogo não tem relação. É Meu simples Deus. assim. Então, vale a pena investigar o meu Mercúrio? Óbvio que vale. Como é que aquela pessoa te compreende? Porque às vezes você fala amarelo e a pessoa entende o seu amarelo, mas às vezes eu falo amarelo e a pessoa entende o roxo. Ou a pessoa tem... Você fala uma coisa, na cabeça dela é um outro universo, e aí você não conversa, você não consegue entrar naquele universo da pessoa. Não faz sentido. E isso acontece de verdade. De você estar na frente da pessoa e falar assim, cara, não é possível. Mas eu estou falando com essa pessoa e a pessoa não está me entendendo. Enfim, aí você tem Marte, aqui está desenhado aqui, e o que eu fiz? Como é espelhado, eu fiz Marte, acho que ele fica... Aí, Marte é esse desenho, tá, gente? Aqui o espelhado, mas ele é assim. Marte é o deus da guerra, e é esse impulso de ação. Então, você quer saber se aquela pessoa vai ser ousada e vai te chamar para sair, ou se ela vai ficar, sei lá, tímida e não vai... Aí você vê o Marte dela, porque o Marte fala muito da ação, como é que ela age, como é que ela toma iniciativa, como é que ela é na vida sexual. Imagina um Marte que rege o signo de Áries, mas que em qualquer outro signo do elemento de fogo, Sagitário ou Leão, ele tem aquele spark, aquela faísca. Puxa, minha faísca precisa de outra faísca. Pois é, aí você vai ter essa Vênus, coitadinha, ó, ela tá toda detonada, mas esse é o símbolo de Vênus. Então, neste momento, a gente tá, amanhã vai ter um casamento cósmico. O primeiro encontro amanhã, dia 16 de fevereiro, depois a gente vai ter outro dia 6 de março. Aí vale lembrar, assim, qual posicionamento esses dois amantes vão atuar no meu mapa. E para isso, por exemplo, você tem o site www.astro.com e você coloca as informações lá da sua data de nascimento, do seu local de nascimento e a hora exata, AM ou PM, se é de manhã ou de noite. Ali já tem o desenho do mapa. Naquele astro.com, que é gratuito, você também consegue colocar em tabelas adicionais
E aí você tem na tabela, para quem gosta de gráficos, está entendendo mais ou menos o que eu estou falando, mas não é difícil. Você tem lá onde Não. começa cada casa, né? Onde cada É casa difícil começa, sim. cada um começa em qual grau e qual minuto. A casa 2 começa em qual grau e qual minuto. E ali você tem uma informação adicional. Nossa, esse astrologuês é muito grego. Procura uma pessoa que saiba traduzir isso para você. Eu não sou a única astróloga aqui no Instagram, tem vários, tem vários. E acho que isso é muito da alquimia, da vibração, de quem que você se sente atraído e assim por diante. E tem muita gente que oferece material gratuito na internet, por exemplo, Yubi Miranda. Entra no YouTube dele, tem vários materiais gratuitos para você poder assistir. A Débora Mexica também tem vários materiais para poder desmistificar a astrologia. Puxa, eu acho legal, eu quero estudar. Qual escola que eu vou estudar? Com quem que eu vou estudar? Tem uma indicação de curso, de escola, de professor, etc, etc, etc. Então, é para todo mundo. Então, esse casamento cósmico, Vênus, que é essa deusa do amor, ela era casada com Vulcão, mas o Vulcano, ele não supria as necessidades dela. Então, ela tinha outros amantes. E justamente Marte foi o Te amante entendo, mais Vênus. assim, dela. Então, assim, pô, é legal estudar mitologia? Pra caramba! Você estuda a mitologia e pode ter acontecido há milênios atrás, uma coisa, nossa, mas parece que onde que é o Olimpo se reflete aqui na Terra. Olha, dá uma olhada nessa Vênus, se ela não é sensual. Para quem gostaria de saber, essas cartas fazem parte de um livro da Liz Green, que se chama Astrologia Mítica. E aí vem essas cartas porque você tem a possibilidade de jogar isso no mapa. Aí, que mais? Júpiter, que na verdade também é Zeus, que aí a gente vai ter mitologia grega e romana, só muda a nomenclatura. Júpiter, nesse desenho aqui, eu também fiz o desenho de Júpiter espelhado, que é assim, né? Então, Júpiter, tudo que Júpiter toca, ele expande. Júpiter traz presentes. Júpiter esse ano está em peixes, então as pessoas que têm um Júpiter natal em peixes serão agraciadas e abençoadas. Todas as pessoas com Sol no signo de peixes serão abençoadas. Todas as pessoas do elemento de água, Câncer e Escorpião também, porque os aspectos fazem um trígono. Então é legal você saber, oh, legal, onde é que meu Júpiter é natal. E também vale investigar em qual parte, qual área, seção do mapa da astrologia aquele Júpiter vai tocar. Puxa, por exemplo, o meu momento, Júpiter está na casa 2. Pode ser que, nossa, vai fazer um monte de dinheiro, mas também pode ser que vai ter muita conta para pagar, muito boleto. Pois é, né? Ó, tá na casa 6. Toma cuidado com a sua alimentação para você não comer demais, um monte de besteira, e quando você vê a sua dieta, a sua disciplina, vai pro beleléu porque você engordou demais. São alguns exemplos. É legal você observar como é que o meu Júpiter vai conversar com o Júpiter da outra pessoa, não, porque você pode saber se você vai se relacionar com uma pessoa que é super generosa, não vai ter problema em compartilhar os bens, ou seja, bens materiais, um apartamento, um carro, um iate, o que for, e também a sabedoria. Com aquela pessoa que tem um péssimo, o seu Júpiter com o dela não conversam, e aí ao invés de você agregar valores na sua vida, você vai se sentir sugada, porque você fala assim, nossa, que investimento é esse nessa relação que eu não estou aprendendo nada? Eu só estou perdendo. Aí depois de Júpiter, você tem Saturno, que é o grande mestre, é o senhor do tempo, Cronos. E Saturno, ele traz as nossas lições. Então, às vezes, quando a gente faz um mapa de sinastria, esse é o espelhado e esse é do meu desenho, tá? Quando a gente faz um mapa de sinastria, a gente pode, às vezes... Explica o que é mapa de sinastria. Mapa de sinastria, quando eu pego o mapa da pessoa A com o mapa da pessoa B, e aí eu sobreponho um mapa sobre o outro. Então, como que o mapa da pessoa B interfere no mapa A? Depois eu troco. Como é que o mapa É a da pessoa A combinação do teu mapa com o interfere mapa no da mapa B? crush ou do crush. Mas a Basicamente é combinação do isso. mapa se transforma num terceiro mapa, que é o mapa composto. Então, a sinastria é um estudo aprofundado do relacionamento? Sim.
É necessário Gente, ter ela já permissão fez do essa outro. sinastria pra mim, foi babado, viu? Aí, não, mas eu tenho que falar de umas coisas importantes, que assim, é necessário você ter o aval e a permissão da outra pessoa para que você possa realmente aprofundar em como que essa relação flui. Porque eu acho que tem que ter ética. Não adianta você querer fuçar o mapa da pessoa e ver como ela funciona se ela não te deu permissão. Eu Se acho a que é muito pessoa importante. deu os dados, ela deu a permissão, você não acha? Mais ou menos, assim. Mas se ela falou para você, ok, pode, é legal, você já tem a permissão dela. É diferente de você conseguir os dados e ficar fuçando sem a permissão da pessoa. Até É. porque quando um astrólogo, uma astróloga recebe um pedido de fazer sinastria, a leitura só fica bacana e é muito rica, mas é muito rica mesmo quando as duas pessoas estão ali, frente a frente, de frente com o astrólogo e, tipo, dando mais informações pelo astrólogo. Às vezes o astrólogo não precisa que elas falem, só pelo o olhar dos dois, dos amantes, você sabe que eles pegaram a mensagem e que eles estão felizes. Então, é muito gratificante e enriquecedor essas trocas. E eu acho que as coisas que são feitas por baixo dos panos terminam não dando certo, né? Então, é legal que isso seja dito. E, nossa, por que, que às vezes o mapa da sinastria tem que ter com as pessoas? E, por exemplo, por que, que o mapa da sinastria também é mais caro? Gente, é mais caro porque são 5 mapas. Eu tenho que pegar o mapa da pessoa A com o mapa da pessoa B, como é que o A fala com o B, como é que o B fala com o A, e como é que esses dois mapas se transformam num mapa composto. E isso ainda pode virar um sexto mapa. Ah, a gente vai se casar. Vamos investigar a melhor data que os nossos céus se combinam? Então, é um trabalho. E o mapa da sinastria não é apenas feito para amantes. Você pode fazer um mapa de sinastria numa proposta profissional. Olha, eu tenho dinheiro e a Paulinha tem a sabedoria. Eu não tenho problema se eu não tenho essa sabedoria, mas eu tenho a grana. E a Paulinha não vê problema em juntar a sabedoria dela com a minha grana. A gente vai fazer uma parceria. Isso é um mapa legal de sinastria para ser feito. Vou abrir uma empresa com uma segunda pessoa, com uma terceira pessoa. Você quer um relacionamento de mãe e filho, de mãe e filha, de pai e filho, de avô e neto. Isso também é legal, porque muitas vezes você vê que tem um elo muito forte e que tem alguma coisa que muitas vezes, para quem acredita em outras vidas, para quem acredita em questões kármicas, que tem um nó ali, você fala, cara, por que tem esse nó? Estuda o mapa. Você pode encontrar soluções criativas, você pode encontrar, assim, o astrólogo pode jogar uma luz onde às vezes você não percebe que precisa de uma luz. E ali, uma vez que a luz é distribuída naquele lugar, muitas coisas podem se melhorar e nós podem ser desfeitos. Então, isso também é legal de explicar para as pessoas por que, que há diferenças. Por exemplo, quando você pede a tabela dos valores para o astrólogo e quanto que ele cobra. E tudo isso também não é apenas, ela não aprendeu a estudar ontem. Tem anos de estudos, tem investimento em livros, em cursos, em workshops, o tempo que você perde. Porque o tempo nessa de Matrix, eu sigo a lei do tempo. O tempo é arte, mas eu também tenho o pé na Matrix. Então, às vezes, claro que todo mundo tem que pagar boleto, mas você não pode simplesmente colocar assim, tempo é dinheiro. Não, porque tempo é dinheiro, a gente termina virando uma máquina. Nós não somos máquinas. Nós precisamos resgatar a nossa conexão com a espiritualidade, nós precisamos resgatar a nossa conexão com o nosso coração, com a nossa essência, para poder, de alguma forma, contribuir com o coletivo. Aí eu pego esse gancho, aonde que entra essa lua cheia de Leão amanhã? E como que esse encontro cósmico de Vênus e Marte, como que eles vão também conversar junto com a próxima conjunção de Júpiter e Netuno? É uma possibilidade da gente mudar uma chave na forma dessa estrutura de patriarcado que já está muito enraizada e que está dando sinais, já faz tempo que está ruindo. Voltando para o amor, porque é melhor para a gente não criar polêmica. Temos Urano, que é o inusitado. Então, por exemplo, tem alguns aspectos de Urano que você encontra certas pessoas na vida e o relacionamento não dura tanto. E o Urano está lá, o encontro de Urano com um certo planeta, você assim, cara, era o tempo que tinha que durar. Era uma coisa assim, passageira. Tem, às vezes, situações que você está num envolvimento sério, legalizado,
E do nada, nossa, mas como assim? Começou a dar errado e a gente se separou, e por quê? Tem dedo de Urano na parada dessa separação. E aí não adianta a gente ficar remoendo, porque não vai dar certo. Aí tem Netuno, que é o planeta que fala da espiritualidade. Tem Plutão, que é o atual regente de Escorpião, que fala do magnetismo, que fala do poder pessoal, mas onde tem Plutão, a gente tem que tomar cuidado, porque uma pessoa que tem Plutão na casa 7, que é a casa dos relacionamentos, pode querer dominar o outro, pode cair no lugar ruim daqueles jogos de poder, onde fica um manipulando o outro. Então, se você, de repente, teve a permissão daquela pessoa que você está... Sim, Aline, tempo também tem seu custo. Que você está querendo saber qual que é da pessoa, se você sabe que essa pessoa tem um Plutão na casa 7, é meio que vai acender uma luz amarela. Espera aí, será que essa pessoa, ao eu me envolver com essa pessoa, vai querer me dominar? Vai querer colocar rédeas em mim? Vai querer ficar me investigando para saber aonde que eu vou, com que horas que eu vou, com quem que eu vou, e muitas vezes fazendo com que aquele relacionamento, que no primeiro momento era uma maravilha, se transforme num relacionamento tóxico. Aí temos a cauda do dragão e a cabeça do dragão, o nó do norte, o nó do sul, que fala das questões kármicas, que são os nodos lunares. E os nodos lunares falam do eixo dos eclipses, né? Além disso, que eu falei das deusas, das asteroides, você tem Juno, que é que fala do casamento. Então, onde você tem Juno, vai mostrar que tipo de pessoa que você gostaria de ter como uma parceira ou um parceiro para construir, para ter realmente um matrimônio. E na mitologia é Juno, que era casada com Zeus, porém Zeus era aquele deus que transava com todo mundo, se transformava em animal para poder ir atrás das suas conquistas. Isso deixava Juno muito furiosa, as traições de Zeus. E você pode ter, nessa sobreposição de mapas, ser informada se aquela pessoa que você está junto vai de verdade, ele vai casar comigo, de papel assinado e tudo. A Juno pode dizer se vai casar ou se aquilo nunca vai ser um casamento oficial. Tem muita gente que leva isso em consideração. Por que eu vou ficar junto com uma pessoa que na hora de eu falar quero casar com você, a pessoa corre? Aí Lilith, que é esse desenho aqui, que eu falei da subversiva, a Lilith mostra um lado de uma feminilidade que muitas vezes você encontra com uma pessoa e tem aquele rolê químico, aquela química absurda, que você não tem nem palavras para explicar aquela química, tamanho poder. E aquela Lilith pode estar tendo uma conversa muito interessante com alguns dos seus planetas ou dos posicionamentos no seu mapa. E, ao mesmo tempo, você pode ter situações onde você passa algum tipo de envolvimento amoroso. Peraí, cadê aquele lugarzinho que está aqui? Na casa secreta, que é a casa 12, e você, por uma questão, você não pode mostrar para todo mundo aquele amor. Você pode ser uma amante, ou ser uma pessoa que já está no relacionamento ou não, sem julgamentos aqui. Mas, às vezes, o posicionamento de uma Lilith na casa 12, de uma Vênus na casa 12, vai indicar algo no relacionamento que não pode ser mostrado às claras. Pode, inclusive, mostrar situações onde você não pode nem sair do armário, dependendo de como aquilo se apresenta como um todo. Então, resumindo, todos nós carregamos todos os signos no nosso mapa. Temos casas com mapa, com planetas, temos casas sem planetas. Temos diálogos entre eles. O que eu preciso primeiro, num primeiro momento que eu estou sendo com uma pessoa, na questão do amor, observar. Pega a tríade. Sol, lua, ascendente. Procura buscar os elementos. Água, câncer, escorpião, peixes. Ar, gêmeos, libra, aquário. Terra, touro, virgem, capricórnio. Fogo, Áries, leão e sagitário. Quais elementos que combinam e que não combinam? Normalmente, há os opostos. Água e terra. Pensa num vaso de planta.
Eu preciso molhar um pouquinho só. Se eu colocar água demais, eu viro uma lama, eu afogo a planta. Se eu esquecer de molhar, a terra fica ressecada. Tem que ter esse equilíbrio. Mesma coisa o fogo e o ar. Eu preciso de uma, de uma junção química entre as composições dos elementos que estão no ar, para que, ao riscar o fósforo, ele se transforme numa faísca e pegue fogo. Fogo e ar. Aí você vai falar, e terra e ar? Vai depender também se você tem mais alguma outra coisa que complementa. Pode ser que no primeiro momento, na tríade, não indique. Mas você vai ter uma Vênus, ou vai ter um Marte, ou vai ter um Urano, ou vai ter outros planetas que estão ali dando essa liga, dando essa composição e essa junção. Sua vez que eu acho que eu falei demais. Eu quero fazer uma pergunta que provavelmente vai servir para muita gente. De uma forma, é muito difícil, porque a análise de mapas, e principalmente sinastria, é algo muito profundo, a gente precisa olhar vários elementos. Mas, por exemplo, estou conhecendo uma pessoa, eu quero saber se tem liga, se vai dar liga nisso aí, se vai dar bom. Quais os principais elementos que eu vou olhar de cara, assim, que vão me dizer, ó, pode investir que vai ser legal? Primeiro, se a pessoa, assim, pergunta o ascendente, mais até que o Sol. O ascendente é aquela... Como que você enxergou aquela pessoa? O ascendente diz muito. O E tem ascendente outra é como a coisa... gente se mostra para o mundo, galera. Sim, e aí A na primeira casa impressão que a gente causa. sim, e na casa um, por exemplo, a pessoa tem Vênus, planeta Vênus na casa um, independente de ser um homem ou uma mulher. Aquela pessoa é bonita. Uma pessoa com Vênus na casa um vai estar sempre arrumada, vai estar Porque sempre Vênus é o planeta do perfumada. amor e da beleza, dos Sim, vai relacionamentos. estar sempre. E a beleza salta aos olhos. Porque a Vênus está ali no corpo da pessoa. Ou na forma como ela se veste, ou na forma como ela fala e se comunica. Uma pessoa com Plutão na casa um é uma pessoa magnética, poderosa. Ela não fala nada. A pessoa não precisa abrir a Tem boca, Plutão na casa 1, até Coricésia. porque a pessoa com Plutão na casa um ela fala com o olhar. Porque Plutão, gente, rege Escorpião. E a Carla é escorpiana, eu sou escorpiana, e o que a gente mais escuta é que são escorpianos são intensos, que escorpianos têm um olhar magnético, que o escorpiano tem um olhar de raio-x, de fato, a gente tem isso tudo. Mas quem tem um Plutão na casa um vai se destacar. Quem tem Sol de casa um, quem rege o Sol é Leão. Gente, o Sol brilha, o Sol ilumina, o Sol é calor, é alegria, é entusiasmo, é vontade de viver. Então, uma pessoa com o Sol na casa um, eu até arrepiei. Cara, por mais que ela não queira ser o centro de atenções, ela vai ser o centro de atenções, naturalmente. O Sol tá ali, pá, na casa um. Uma pessoa com lua em casa um pode ser aquela pessoa que flutue muito de humor. Você nunca sabe se aquela pessoa vai estar bem, mal, se vai te dar uma patada, se não vai te dar uma patada, se é o momento certo. Muitas vezes pode ser uma pessoa complicada, porque às vezes você se sente tipo, pisando em ovos. Então você tem que ser muito sagaz, muito calmo, para poder fluir juntamente com aquela pessoa. Gente, claro, vai depender também qual elemento que está aquela lua, entendeu? Se é no elemento ar, se é no elemento fogo, se é no elemento terra, se é no elemento fogo, ar, terra e água. Fogo, ar, terra e água. Aí você tem um Mercúrio numa casa um. A pessoa é muito comunicativa, a pessoa é inteligente, a pessoa é sagaz, a pessoa saca. Mas aí eu não sei se o Mercúrio contribui tanto para cada um. Pode ser que... Você quer ver uma coisa? Uma pessoa que tenha um Sol na casa 3, independente de qualquer signo, tá? Cara, essa pessoa vai te conquistar na lábia. Blá, 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 blá. Quando você vê, você já caiu na rede da pessoa. Pode ser o signo que for. Tá na casa 3, aquele Sol caiu na casa 3, e eu tenho como provar se alguém me duvidar, porque, entendeu? Enfim, que mais? Lua, Sol, Vênus, Marte. Puxa, Marte em casa um, toma cuidado. Uma Marte em casa um pode ser uma pessoa muito briguenta. Quando, por exemplo, eu tenho interesses,
eu vou lá no da pessoa. Obviamente, primeiro a gente olha o Sol, o ascendente, para ver como que é a personalidade da pessoa. E a Eu olho o Lua? Mercúrio para saber como a pessoa se comunica. Olho a Lua para saber como a pessoa sente. Olho o Vênus para ver como é que a pessoa é no amor. E olho o Marte para ver como é que a pessoa é sexualmente. Só não sei como que Busca a eu Lilith. combinaria isso. Busca a Lilith. Porque quando a gente vai numa relação mais carnal, mais apaixonada, tipo, quero fogo no parquinho. Fogo no parquinho, você tem que ver a Lilith, entendeu? Onde é que aquela Lilith vai tacar o fogo, pegar querosene e tacar fogo. A casa 7 é a casa 8. Então, a casa 7 fala do relacionamento, Lua de Yoga, e a casa 8 é a casa das crises, a casa de escorpião. Mas a casa 8 é a casa do sexo. Por quê? Quem rege, a casa 8 é de escorpião, quem rege escorpião é Plutão. Então, qual planeta que está ali? Um Marte, que é o signo da ação, numa casa 8, você vai olhar, por exemplo, para um homem. Um exemplo, tá? Um homem com Marte na casa 8, cara. Aquele cara, o sexo é muito importante para ele. Uma mulher com uma casa 8, também uma Vênus de casa 8, o sexo também é importante para ela. Vai me dizer que não, que tá na casa de escorpião, cara. Como é que você vai dizer que um planeta numa casa de escorpião, sendo Vênus e Marte, não vai atiçar? Vai. O que mais? Na casa 5 também, porque é o romance, mas tem umas nuances entre o romance, o flerte, o casamento e o sexo. Lilith na 8 é a minha, Lilith na 8. Aí você faz uma combinação entre qual signo que está a sua Lilith e a casa 8. Mas essa Lilith, ela adquire qualidades escorpiônicas. E qualidades escorpiônicas não só na sedução, não só na sedução, mas também, por exemplo, escorpião, gente. Lilith na casa 8 é safadeza, né, não, Edi? Sim, mas ela tem mais liberdade. Você vê, a casa 8 é a casa do tabu, certo? E a gente, quando fala de tabu, entra no universo do sexo, muitas coisas podem ser tabus. E aí, quando você entra no assunto sexo tabu, como que eu vou ter confiança de me abrir para uma pessoa e mostrar toda a minha intimidade, toda a minha sexualidade nesse relacionamento? Em Câncer mais 8 é uma casa de escorpião, Lude. Sim, pegar a casa de água. Então, a gente tem, lógico, o que cada planeta, qual a qualidade que ele adquire estando num determinado signo, estando numa determinada casa, e como conversa, exatamente o que eu passo, e como conversa com os outros. A questão intimidade, muitas vezes, não é só o sexo que está relacionado à intimidade, gente. Tem tantas outras coisas que também são muito íntimas, mas que não estão no universo sexual, porém contribuem muito para que um relacionamento seja duradouro, ou seja verdadeiro, ou seja honesto. E aí a gente fala assim, cara, honestidade é importante? Honestidade é importante. Pega essa conversa de Júpiter, de Mercúrio, de Netuno. Ah, mas por que Netuno? Porque Netuno também fala muito da ilusão. Netuno fala do escapismo. E quando a gente fala de ilusão, escapismo e compulsão, você pode ter compulsão por drogas, compulsão por comida, compulsão por sexo. E se você está saindo com uma pessoa que tem compulsão por sexo e não está satisfeito somente com você, mas que é a pessoa A, B, C, D e tanto faz. Se você é uma pessoa que está conectada com a sua espiritualidade, que é o lado também, Netuno também fala de espiritualidade, e aí tem essa briga entre a sexualidade e a compulsão. Então, tudo isso agregam nessa interpretação do que eu quero para uma pessoa. Ô, Letícia, você chegou atrasada, mas tá rolando. Minha Vênus é escorpião e na 12. Pois é, se a sua Vênus é escorpião e na 12, como a Lilith de 8, tem esses segredos. A casa 12 é a casa dos segredos, gente. E, por exemplo, uma Vênus também vai mudar de cada signo. Por exemplo, eu vou pegar, não sei se eu vou falar de todas, tá, gente? Mas assim, a Vênus em escorpião, eu falo porque a minha Vênus vai querer
vai fazer um jantar à luz de velas, espalhar pétalas de rosas no chão, se doar por completo para a pessoa. Ai daquela pessoa que não reconhecer isso. Ih, tá ferrado. Aí, a questão da Vênus também de Escorpião é que o Escorpião tem que aprender sobre possessividade. E aí, uma Vênus em Escorpião é possessiva, é ciumenta. E aí temos por exemplo, uma Vênus em Gêmeos. Uma Vênus em Gêmeos vai ficar super feliz, vai ficar horas falando sobre amor, e se bobear, vai sentir até mais tesão. O papo, a conversa vai deixar aquela pessoa com tesão, e de repente, na hora do sexo, tá bom, tá bom. Mas a conversa vai fisgar aquela Vênus em Gêmeos. Uma Vênus em Áries é fogosa, é competitiva. Em Libra. E se joga. É impulsiva. É uma Vênus mais romântica, mais diplomática, mais... Não entra em conflitos, não entra em dilemas, mas a estética também Minha Vênus não tá dando certo, não, então, hein? Mas aí também a gente tem os estudos, por exemplo, quando a gente pega o estudo no mapa, minha Vênus tá sendo o pessoal já reparou, você pode ter o Sol no determinado signo, um exemplo, você tem Sol em Câncer, e você pode ter a Vênus ou em Câncer, ou no signo anterior, que é Gêmeos, ou no signo posterior, que é Leão. Então isso vai depender do momento que você nasceu. Você pode ter mesma coisa, um Sol com uma Vênus um Sol num signo, a Vênus no outro e Mercúrio no outro. Porque Vênus e Mercúrio são planetas rápidos. Então eles não saem, não escapam muito da órbita de onde está o Sol. Então você não vai muito longe. Numa casa astrológica, peraí, que aí mostrando o desenho. Então é como se você tivesse o Sol aqui e você pode ter tanto o Sol, quanto a Vênus, quanto o Mercúrio numa mesma casa, mas em signos diferentes, se for intersectado, ou o Sol numa casa, a Vênus na casa aqui do lado e o Mercúrio na casa do outro lado. Então isso vai depender desses cálculos matemáticos. Hoje em dia, com a internet, tudo fica mais fácil. Mas a galera que aprendeu astrologia lá em Jurássicos, né? A gente tinha que fazer cálculo matemático. Era tudo no lápis, para fazer as contas matemáticas, e o mapa era feito manualmente. Então, hoje em dia, com esses softwares, aplicativos, programas, é tudo muito melhor, tudo muito mais rápido, e ao mesmo tempo muito mais acessível. Então, não estou dizendo aqui da Vênus em Peixes, Edi. A Vênus em Peixes, gente, a Vênus em Peixes, ela tem mundos paralelos, porque muitas vezes o mundo da imaginação dela está lá muito, mil maravilha, só que aqui na Terra, cadê? Ela fica assim. Aí ela acha que falou para a pessoa, ou acha que a pessoa entendeu o que ela quer, mas ela falou aqui, na telepatia. Muitas vezes a pessoa que está do lado de lá não é telepata. Então, a Vênus em Peixes tem esse desafio de procurar traduzir o universo mágico dela e fantasioso na realidade. E ela também precisa de uma pessoa que queira mergulhar naquele universo de magia e de fantasia. Senão, não funciona. Ah, é o de Copas. E aí, Diego? Beleza, vou te ver. Tem uma galera chegando. Gente, obrigada pela live. Mais uma vez, convite aqui da Carla. Carla falou que vai ficar salva. É a hora. Mas aí a gente também, por exemplo, você vai pegar nessas do amor, para quem está tentando se entender melhor. Na questão das emoções, mulheres, como é que é a sua conversa da sua Lua com a sua Vênus? Da sua Vênus com a sua Lilith? Homens, como é que vocês receberam a impressão que vocês tiveram da sua mãe, a Lua? Qual que é o ideal da mulher que eu gostaria de ter, de uma parceira, de um parceiro com
o feminino potencializado que me atrai, sem que eu ofusque a minha energia masculina, o que complemente a minha energia masculina. Letícia está perguntando sobre Juno. Vai ficar salva a live, sim, galera. Lê Juno, ela no mapa, ela Chegou vai... atrasada. Perdeu a aula. Mas ainda dá tempo, ela vai ficar salva, ela vai depois, mas podia dialogar com a gente. Gente, é muito engraçado, porque aqui a gente está falando de 3 escorpianas, porque a Letícia também é uma escorpiana, tem o mesmo ascendente que o Aquário, enfim. A Juno, ela fala da questão do matrimônio. E como que ela pode encontrar a pessoa que ela vai casar, determinado posicionamento do mapa, no local, no tipo, se vai ser uma pessoa que vai ser encontrada no âmbito doméstico, na cidade que ela mora, na vizinhança, num curso, na faculdade, no estrangeiro, ou vai ser uma relação secreta. Aí, quando ela conversa com os outros planetas e com o mapa da outra pessoa que ela está tentando também se entender, se aquela relação vai ser oficializada, se não vai ser oficializada, se ela é uma pessoa que nasceu para casar e ter filhos, se ela é uma pessoa que não quer nem saber de casamento e muito menos de filhos, porque isso também pode acontecer. Você pode ter um aspecto entre Juno e Vesta. Vesta é a deusa do lar, da fogueira, do calor humano, do fogão, né? E aí, esse universo da maternidade entra em choque com o matrimônio. Ah, beleza, eu topo o matrimônio, mas eu não me vejo sendo mãe de não sei quantos filhos, ou de cuidando da casa, não é o que eu quero. Então, isso tudo também pode ser investigado. Rapazes, homens, galera que tem o masculino forte, está buscando uma outra parceria também masculina, estuda os opostos, yin e yang, onde que cada um se complementa, quem é mais feminino, quem é mais masculino, inclusive nas relações heterossexuais, a gente vai ter sempre, muitas vezes, uma pessoa que tem uma energia mais dominante que a outra, uma pessoa que é mais extrovertida, que é mais introvertida, uma pessoa que tem uma energia masculina muito forte e precisa trabalhar a suavidade do feminino e vice-versa. E o legal dos relacionamentos é que, por mais que durem, seja relacionamento relâmpago ou um relacionamento mais duradouro, que você pode ver investigando Saturno, se aquele relacionamento vai realmente ser duradouro ou não, mais uma informação que eu não falei que pode ser acrescentada, todos eles trazem um aprendizado, um amadurecimento, mesmo que a gente, caraca, me dei mal, meu coração está partido, estou decepcionada. Se a gente não enxergar pelo aspecto mais assim, traumático, dolorido, mas o que de bom que eu posso tirar desse relacionamento? Qual o aprendizado que ocorreu? Uma outra coisa que às vezes até vale acrescentar aqui, muitas vezes a gente se envolve em relacionamentos, e para quem acredita em vidas passadas, eu acho que tem tudo a ver, onde você está no relacionamento, o namoro era maravilhoso, casou, e aí engravidou, teve filho. Só que depois do filho ou da filha, as coisas mudam. Muitas vezes, aquela criança que nasce, que é fruto de um relacionamento, ela só precisava daquele encontro. Porque aquela criança tinha uma questão kármica com o pai e tinha uma questão kármica com a mãe. Aquele pai e aquela mãe se encontraram para poder gerar aquela criança e depois a relação foi desfeita. Então, isso também, para quem segue a doutrina espírita, também é explicado na doutrina espírita, que alguns relacionamentos são kármicos nesse nível, só funcionaram para poder trazer uma alma para a Terra, para os aprendizados. Mais alguma pergunta? Aí eu vou terminar posso terminar essa live com uma tiragem interessante? Claro, com certeza. Espera aí.
Tem uma pergunta aqui para você falar sobre Saturno na questão do tempo. Eu acho que é da duração do relacionamento, talvez. Peraí, galera. Saturno fala. Saturno é responsabilidade, Saturno é estrutura. Na questão do tempo, Edith, tipo, da duração do relacionamento, eu acho que você Sim, falou não, sobre mas isso. então, quando você tem um bom aspecto de algum planeta com Saturno, você pode ter ali a confirmação que uma relação vai ser duradoura, mas você pode também ter, às vezes, uma relação que é duradoura, mas que não é gratificante, e que você pode estar atrelado a ela por outras questões. Quantas pessoas que vivem relacionamentos ou que têm um casamento, mas que não se sentem mais conectadas com o parceiro ou com a parceira, porém por questões de status ou de compromissos, de estruturas, ou até mesmo da coragem e da audácia de se lançar, tipo assim, eu tô casada com ele há tanto tempo, mas eu tenho um amante, ela tem um amante, a gente continua casado. E quando você vê, isso é mais comum do que pode se imaginar. Então, muitas vezes, isso pode acontecer e pode estar se apresentado no mapa. A pessoa só está casada por status mesmo. O que eu falei das cartas... Antes de você fazer a leitura, eu tenho uma sugestão aqui para dar para a galera que está na live. Cupomzinho de desconto para as pessoas que assistiram a live com a nossa astróloga e taróloga. O que você acha? Pode estender esse cupom. Como que funciona? Porque assim, também é legal, vamos deixar claro como que funciona o trabalho. A pessoa gostaria de fazer um mapa, ela precisa da mapa natal, data, hora correta da certidão de nascimento, lembrar se é de dia, se é de noite, local de nascimento, porque a gente precisa da latitude e da longitude. A pessoa tem a possibilidade de fazer só o mapa natal, ou o mapa do aniversário, que é a Revolução Solar, ou o mapa da sinastria, com autorização da pessoa. Para qualquer um, eu posso depois pedir para a Carla publicar minha tabela de preços de todos os trabalhos os serviços que eu ofereço. Por exemplo, tiragem de tarô, um tarô para amor. Eu não quero ler mapa, mas eu quero ter uma tiragem. Não, mas fácil a galera entrar em contato com você, diretamente com você, gente. Entre em contato. Sim, mas aí mas quem assistir aí quem assistir a live, ó, tem prazo de validade. Vamos colocar até eu vou publicar domingo. No History também, hein? Tá. Até domingo esse desconto de 15%. Domingo. Você lembra que eu sigo a lei do tempo? Não sei. Que dia que é hoje? 15, amanhã, quinta, 16, sexta, 17, 18, 19? Bota aí, dia 20, vai. Até dia 20. Vai que o pessoal assiste a live atrasado. De desconto, 15% de desconto em leitura eu de mapa natal. Mônica! Eu dou um desconto pro seu mapa de aniversário em julho. Ou sinastria. Combinação aí com você e o seu love para vocês verem as possibilidades e probabilidades. Mas vai ter que pedir autorização dele, hein? Quero ver, eu quero ver. Eu fiz na surdina mesmo, falo mesmo que eu não sou dessas. Não, mas tem muita gente que, cara, o que chove, assim, olha aí pra ver se o boy combina, olha pra ver se o boy combina. Aí eu ensino, tipo assim, gente, beleza, vocês tiraram um print do personário, do astro, do whatever, o aplicativo que vocês estão usando, pega aquela tríade, Sol, Lua, Ascendente. A pessoa te mandou o print do mapa dela lá no gráfico, principalmente do personagem. Onde é que está a Vênus daquela pessoa? Onde é que está Marte daquela pessoa? Começa a estudar qual o signo e o elemento que aquele signo faz parte. Porque aí você monta uma tabelinha do lado para ver quantos... Deixa eu pontuar. Quantas águas tem? Quanto de fogo tem? Quanto de ar tem? E quanto de terra tem?
Ali você já tem uma base para saber se a coisa flui ou não flui. Ah, são signos opostos, opostos se atraem. Opostos se atraem, opostos se complementam e muitas vezes opostos permanecem opostos. Tem uma astróloga, nossa, essa é das antigas, e ela falava que muitas vezes, quando a gente se relaciona com uma pessoa do mesmo signo solar, os aprendizados são mais intensos. Gente, eu fui casada com uma pessoa no mesmo signo solar que eu assino embaixo. Nossa, você encontra a sua própria sombra, eu até arrepiei. Aí, quando você se relaciona com uma pessoa, tipo assim, mas Escorpião não combina com Sagitário, ou tipo, Aquário não combina com Capricórnio, um signo que vem antes ou um signo que vem depois tem muito a ensinar pra gente. Não só num relacionamento amoroso, mas num relacionamento profissional, num relacionamento de amizade. Eu acho que no final das contas, a gente não pode falar que a gente tem muito preconceito às vezes. Por exemplo, não dá para generalizar. Você combina comigo, você não combina, pronto. A gente pensa que pronto, vai dar errado. Mas, cara, tem tantos aspectos que podem colaborar. Por exemplo, Libra é o meu inferno astral. Então, naturalmente as pessoas ficam receosas de se relacionar com o seu inferno astral. Mas, às vezes, tem outros aspectos ali no mapa que colaboram para que essa relação seja harmônica. Por isso que vocês precisam contratar uma astróloga para poder fazer o mapa de vocês, para ver primeiro vocês, para depois vocês verem a combinação com os crushes. Porque, e aí vem os memes, hein? Aí vem os memes. Ah, vou me relacionar com uma pessoa de escorpião. Você pode ter uma escorpiana intensa, você pode ter uma escorpiana liberada, você pode ter uma escorpiana possessiva. Aí tem meme de... eu sou tudo isso. Sou todas. Aí você tem... vale lembrar que uma pessoa que tem Sol, Lua e Ascendente no mesmo signo solar, cara, essa pessoa é triplamente aquela energia. Isso também tem que lembrar de falar, né? Porque fica intenso. Outra coisa, não diga que quem é pisciano é otário, é bobo. Não, gente, não fala isso, entendeu? Eles têm um universo dele em particular e é muito rico. E convenhamos, se a gente não tem o nosso mundo imaginário para a gente escapar, como é que a gente fica nessa Matrix? Não fica, né? Que mais? Eu estou pensando pelos memes, tá? Nosso paraíso astral, né? Sim. Aí você pode também fazer Nunca me relacionei com pisciano, que eu saiba. Você pode fazer assim, a pessoa faz assim, com quais pessoas, de quais signos eu já me relacionei. Isso também é um termômetro para saber o que funciona com você e o que não funciona. Claro, entendeu? E tem momentos da vida também, tem momentos da vida que você só cruza com uma pessoa de um determinado signo. Aí você fala assim, mas caramba, eu saio de mesmo signo? Como assim? Aí você fala, isso pode acontecer. É verdade. Nossa Senhora, ano passado, o que aparecia de sagitariano na minha frente, olha. Vontade de sair correndo léguas. Gente, compartilhar uma coisa engraçada com vocês. Eu acho que a Letícia e a Carla vão saber de quem eu estou falando, mas, enfim. Cara, eu estava num envolvimento emocional com uma pessoa e depois eu comecei a namorar outra que era o mapa oposto daquela pessoa que eu tinha me envolvido. Caraca, o que aprendizado foi aquilo? Tipo assim, o sol de uma era o ascendente da outra, a lua de uma era o oposto da lua do outro. Então, assim, ali foi um aprendizado de duas situações, como se fosse numa única forma. Nossa. O que eu vou dizer é que, assim, desculpem, rapazes, mas homem com lua em câncer é muito sensível. E muitas vezes, homem com lua em câncer, nossa, é cheio dos mimimis. Experiência própria, tá? Mas aí também vai depender do signo solar daquela pessoa. Porque se é uma pessoa que tem um signo solar
que não é do mesmo elemento, ele é briguento, parte para briga. Se é uma pessoa que tem um sol ou um ascendente no elemento água, aí o bicho não pega tanto, tá? É o seguinte, eu falei que ia colocar cartinhas. Isso é um projeto que eu vou ter para 2022. Isso se chama Simbolon. É como se fosse um... Não é um tarô, tá? Eles consideram, o criador dessas cartas considera isso como um jogo. Mas tem muita informação que ajuda num aspecto psicológico. Então, você tem... eu vou tirar aqui a mensagem assim, o que essa live pode ajudar todo mundo? Carla, que teve a iniciativa de fazer a live, eu que fui a convidada, todos os participantes, quem está aqui na live agora e quem for assistir essa live depois que ela estiver gravada, algum aspecto no céu que precisamos estar conscientes ou lembrar do que precisa ser trabalhado no relacionamento, tá? Aqui é uma questão bem insights pessoais e o simbolismo no dia a dia. E a gente sabe que quando a gente só sente um relacionamento de verdade... Oi, Sandra, massoterapeuta, vai ficar gravada, tá? Quando a gente tá com aquela pessoa, dia sim, no outro também, eu acho que relacionamentos, eles sobrevivem nos perrengues. Quando o parceiro ou a parceira perde o emprego, tá sem grana, na divisão das tarefas do dia a dia, tem que lavar a louça, tem que lavar roupa, tem que cuidar do gato, do cachorro, tirar o cocô, ir na rua, jogar o lixo, divisão de tarefas, expressar a verdade. Isso, durante os perrengues, é que a gente sabe se aquela pessoa tá de verdade pro que der e vier, ou se aquela pessoa só quer saber da gente na hora do bem bom, do fogo que é lente, porque quando o bicho pega, ela foge. Uau! Nossa, uma mensagem de libélula. Gente, calma, aqui tem Lua em Câncer, Júpiter em Sagitário. Cara, aí, eu falei do Lua em Câncer, dos homens cheios de mimimi. Olha a carta que sai. Aí é o seguinte, ele coloca aqui, ó. Então aqui você tem o símbolo da Lua. Não sei se dá para ver direitinho aqui. Aqui você tem o símbolo de Júpiter. Aqui eu tenho o símbolo de Câncer, tá? O Câncer está conectado à Lua. Eu também posso interpretar o que seria um Júpiter em Câncer, assim como esse símbolo aqui é uma seta. Então, Júpiter é o planeta regente de Sagitário, a Lua rege o signo de Câncer. E aqui a gente tem essa dualidade, Sol, Lua, claro, escuro, certo? O Júpiter fala da justiça, fala da ética, fala dos valores. A Lua, Câncer, fala do maternal, do cuidado, do carinho. Então, olha se essa carta que saiu, enquanto a gente falava, eu embaralhei, não fala muito do que é um relacionamento amoroso. Existe, Deus me livre de um homem assim. Assim como equilibrado de mimimi, Mônica. Ah, cheio de mimimi. Pois é, homem com mimimi dá trabalho. Aí você tem esse equilíbrio dessas polaridades. E o que nós somos, se não esse símbolo do yin e yang de polaridade? De cada um tem o seu lado forte, o lado fraco, o lado que mostra a luz do sol e o lado que esconde durante a noite. Então, eu acho que essa carta ela veio bem a calhar. Agora, deixa eu ver, aguardei só um instantinho, o que ela diz, porque isso daqui também tem as informações adicionais e a gente pode usar isso para encerrar a live. Enquanto eu busco aqui, quem tiver mais perguntas, aproveita e pergunta. Gente, qual que é olha o número que está essa figura. Qual que é, Carla? O número que está essa figura aqui no manual.
É bem papo de escorpião. 8. Não, cara, 69. Ai, não sei, viu? Não me agrada. Não Ah, gosto muito desse não, número aí, não. mas que é assunto de amor, você não vai dizer que não é, porque é. Yeah. É, e assim, gente, tá, o escorpião vai lançar polêmica e vai falar de assuntos tabus. Então vamos Não lá. é à toa, né, que eu tô sempre lançando Mnemosine, assuntos que aqui, demais, ó. isso é o nome de um rio. É um rio na astrologia kármica, a gente estuda isso. Na mitologia grega, a deusa Mnemosine era responsável pela memória. Enxergar dessa forma significa que ela também é responsável por tudo que foi esquecido dentro de você. E quando essa personagem se aproxima de você, ou quando essa característica se aproxima de você, é um tempo exato para recuperar alguma coisa da câmera do esquecimento que reside em cada alma. Portanto, essa carta está dizendo alguma coisa que mexeu com você emocionalmente num período muito anterior quer ressurgir na consciência novamente. Saia e procure por isso. O que essa live trouxe para nós, para repensarmos sobre o amor, sobre os relacionamentos, sobre o quão importante é você se conhecer de todas as formas, o que me agrada, o que não me agrada, o que me satisfaz, o que não me satisfaz, o que é importante eu estar íntegro comigo mesmo, e aí a gente pode também acrescentar a questão do yoga, é ou não é, Carla? A nossa prática no tapetinho, o nosso encontro com a gente mesmo, porque não tem como você jogar sujeira para baixo do tapetinho, porque o tapetinho vai lá e jogar sujeira de novo para sua cara. E como que a gente realmente só consegue estar, nós só conseguimos estar íntegros no relacionamento quando estamos íntegros com a gente mesmo. Então, às vezes é necessário um período para poder retirar o time de campo, ficar em solitude, não significa solidão, em solitude. Você com você mesmo, você com você mesma, curar o que precisa ser curado, para não buscar no outro o que falta em você. Claro que as relações se complementam, mas um mais um tem que ser dois. Não adianta um mais um continuar sendo um e se anularem. Ou você entrar no relacionamento e quando você sai dele, você está tão destruído que nem a sua autoestima você foi capaz de levar. E você precisa passar por um longo processo de ficar colocando band-aid, curar, costurar, fazer healing, reiki, teta healing, tudo que for, porque você foi machucado e foi machucada. Então, eu acho que a partir do momento que a gente reconhece o nosso lado claro e o nosso lado escuro, as nossas qualidades e os nossos defeitos, e ao mesmo tempo nós somos honestos com a gente mesmo em primeiro lugar, para depois ser honestos com os outros, o relacionamento flui, porque nenhum relacionamento onde não exista honestidade vai para frente. E aí aquela coisa, né, escorpiana com ascendente aquário e lua em leão, com o sol brilha, essa lua caindo na cabeça dela, fala o que tem que falar. Ai, ai, ai. Isso. A Carla ficou até sem fala. É isso, Edi. Ah, não tenho o que falar, né? A maestria hoje é toda sua. Quero agradecer você ter aceitado o meu convite para vir aqui compartilhar um pouco dos seus conhecimentos. Pô, foi bem legal, quase uma mini aula, né? Que saudade dos nossos encontros, meu Deus do céu, que saudade do Rio, do Durga Shala, das nossas práticas de yoga, das leituras que você fez para mim. A Edi já faz o meu mapa, você já fez 2 ou 3 revoluções solares? 3. Não, já li o seu mapa com Revolução Solar, acho que foi 3, e mais mapa galáctico, sei lá quantas, Enfim. inúmeras consultas de tarô. Gente, para Isso, quem galera. tiver Essa mulher é curiosidade, uma bruxa. Então, a Carla, lembrando, tem cupom de desconto, tá? Para ir com a Edi. Eu vou colocar no Instagram depois, no History, para desconto ficar de mais fácil. 15%, gente. Leituras de mapa no tarô também ou só no mapa?
Leituras de mapa, leituras no tarô, e quem segue o Sincronário da Paz e já sabe o seu mapa natal, já fez o mapa natal e gostaria Gente, eu de recomendo conhecer o mapa demais, pelo amor galáctico, de também Deus. vale para o mapa galáctico. Mapa Não erra nada. numerológico. Saudade também, Lê. O que eu ia falar, galera que serve a Carla Locatelli, se vocês jogarem lá Bater Papo Estelar no YouTube, vai cair no meu canal do YouTube e a Carla está em alguns dos vídeos praticando yoga, né, Carla? É, Então tem algumas práticas com a bons Carla lá. tempos, minha época de estudante. Obrigada, Mônica, saudades. Mônica, o desconto vale para sua Revolução Solar, tá? Tá anotado. Então é isso, Edi, gratidão. Muito sucesso aí na sua jornada. Quem sabe daqui a um tempo a gente faz uma outra live falando sobre outra coisa, tirando um tarô, Sim. falando, sei Boa lá, noite, sobre animal Andréia. gestão. Dá para unir aí tarô com signo, enfim, dá para fazer várias coisas aí. Você tem muito Dá para fazer conhecimento para passar pra gente. dá para fazer um complemento, eu acho, assim. E você vai pega um caderninho para fazer como se fosse o seu jornal. Isso também é uma coisa bem bacana. Por exemplo, em abril e maio, nós vamos ter os eclipses. Boa noite, Lê! Esses eclipses estão no eixo Touro-Escorpião. E aí, depois, 6 meses depois, você tem outro par de eclipses. Então, é bacana você anotar momentos assim para entender os ciclos. Porque a astrologia você tem pequenos ciclos, médios ciclos e grandes ciclos. E quando você volta para trás, você consegue descobrir muitas coisas que te ajudam a você entender o que vem na frente. E aí não é, tem uma bola de cristal e vai prever o futuro. Não tanto assim, é realmente um estudo. Pegou em algum planeta meu, não pegou? Ou naquela época, o que estava acontecendo naquela época que não está que pode vir a acontecer novamente? Então, todos esses ciclos são interessantes para a gente poder estudar em nós mesmos. E aí a gente se melhora. E aí você tendo um caderninho, um diário, como se fosse o que a gente fala em inglês, o journaling. Fazer um jornal mesmo. Não precisa ser todo dia. Mas o que anda acontecendo, assim, situações marcantes que você pode usar aquela informação e depois buscar investigar no seu mapa. O que aconteceu que... Como que eu posso... Ou se você também quiser aprender astrologia, fazer esses acontecimentos uma alavanca para você realmente estudar. Porque aí você vai ter presenciado aquilo. Você sabe o que é aquilo. Você sentiu na pele. Não tem aprendizado mais enraizado do que aqueles que realmente a gente vivenciou. É isso. Então, Carla, mais uma vez, adorei o convite, o papo foi Gratidão. ótimo. Espero que tenha Gratidão contribuído a com as todos pessoas que presentes estiveram presentes também. e que estarão presentes. Oi, É isso. Érica! Então é isso, meus amores. Gratidão aí pela presença de quem acompanhou a gente até aqui. A live vai ficar salva, se a deusa permitir. É isso, Edi. Um Permitirá. beijo. Beijo, Carla. Até a próxima. Tchau, galera. Tchau. Obrigadão.